Gerson, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres para falar sobre o Cerrado. Boa tarde. Muito boa tarde, Rubens. Boa tarde, Kleber. Kleber, toda vez que eu vejo ele, fico me lembrando do Vila Nova, que anda tão mal e me fez sofrer tanto ontem naquele empate. Absurdo. Que agonia que deu aquele empate, não foi, Kleber? Ah, foi sofrido, né? O Vila poderia ter vencido o Sport Recife com um pouquinho mais de coragem, time em crise, treinador saindo, torcedor jogando contra o time na casa do adversário. O ambiente estava muito apropriado para vencer o jogo e o Vila não teve a coragem suficiente para fazer o teste. Mas vai melhorar, fica tranquilo que vai melhorar. O Vila está como o Cerrado, está perdendo só terreno. Então, pelo menos em relação ao Cerrado, acho que a gente conhece, discute esse assunto há algum tempo, né, Gerson? E a gente conhece algumas medidas para tentar reduzir esse impacto negativo, né, na preservação do nosso meio ambiente, enquanto que no Vila Nova, quem opta por torcer para o Vila Nova, aí realmente não tem muito o que fazer. Se o escolheu, é porque vai sofrer. É claro que eu sou esmeraldino para falar isso aqui, Gerson, estou brincando. Vamos ao assunto da preservação do Cerrado, Gerson. Torcer para o Vila Nova, preservação... como não é uma... Mas, como não é uma opção, Rubens, a questão da preservação do Cerrado, a gente precisa lidar com esse tema com seriedade. A preservação do meio ambiente, ela depende de políticas públicas, ela depende de uma estruturação, de uma política séria, de governo, cobrar, fiscalizar. E o que a gente tem tido nos últimos anos é um governo que encoraja essas destruições. E o resultado é esse. A gente está tendo uma alteração no tipo de ocupação que a gente tem aqui no nosso Cerrado. O Cerrado se consolidou, obviamente, há algum tempo já como fronteira agrícola. Existe uma conversão, uma estratégia de conversão nas terras para usar sabe aquelas colheitadeiras, aquelas plantadeiras enormes, gigantescas que você vê na televisão, que você vê naquelas feiras, como na Tecnoshow em Rio Verde. Então, são máquinas muito grandes e elas precisam de terrenos muito planos para trabalhar. Então, o que faz? Não pode ter obstáculos, não pode ter uma árvore, não pode ter um pé de piqui ali, porque a máquina é grande demais. Então, não pode ficar fazendo curva, senão atrapalha o processo do trabalho dela. Então, qual é a estratégia de ocupação que o agronegócio, que é apontado como principal responsável pelos desmatamentos, tem tido? Tira tudo, limpa, né, entre aspas, obviamente, tira tudo que está sobre a terra, cobre inclusive as nascentes, as veredas, joga a terra em cima, pega as árvores, joga lá dentro das grotas, enche tudo de terra, faz tudo uma terra plana, para que a colheitadeira, para que essas máquinas enormes não tenham que ficar fazendo curva, dando volta, para fazer o seu trabalho. E isso faz parte de uma estratégia de produção em larguíssima escala, em grande quantidade, que depende desse tipo de terreno e desse tipo de maquinário para se tornar produtivo, né? Isso é encorajado, obviamente, com o aumento do preço do dólar, a valorização do dólar, a desvalorização do real, que transfere mais dinheiro para o país quando acontecem as exportações. Então, tem essa pressão econômica, por um lado, tem um relaxo dos governos, né? Vou botar no singular, um relaxamento e um encorajamento até dos governos estadual e federal, especialmente, e uma ofensiva muito grande de muitas pessoas que estão arrendando as terras dos proprietários que a gente tinha tradicionais, que tinham uma outra cabeça. Eles arrendam em relação à produção, para trabalhar de outra forma, eles arrendam essas terras por alguns anos, convertem essas, muitas vezes, pastagens nessas áreas de lavoura planas, lisas, inclusive soterrando olhos d'água, soterrando nascentes, para a máquina poder passar direto por essas áreas, e convertendo elas em áreas extensivas de plantio. Isso acredito, o principal responsável pelo crescimento recente no desmatamento do Cerrado. Pois é, eu queria perguntar sobre essa questão do crescimento recente ou não. Qual é o histórico de preservação ou de degradação, né, nesse caso, do Cerrado? A gente citou aqui esse percentual de 36% de aumento do desmatamento dos anos 20 e 21.
anos de pandemia. A pandemia piorou a situação ou esse avanço já acontecia antes, em anos anteriores, Gerson? Não, mas assim, o início do desmatamento do Cerrado é da década de 80, 70, 80. Inclusive, havia na época uma empresa estatal do estado de Goiás que saía tirando, passando correntão, né, para desmatar. Mas houve um momento em que isso paralisou, esse relatório não, Gerson? recente, Houve um momento em que o desmatamento do Cerrado deu uma parada ou não? sim, nas políticas, na época que haviam políticas fortes de fiscalização, inclusive com muitas pessoas com problemas sérios com o IBAMA, não é? O IBAMA era temido, hoje em dia não é mais, né? Exatamente por causa do desmonte da instituição, da precariedade de funcionamento e da falta de políticas, da desmonte das políticas públicas mesmo lá dentro de fiscalização. Agora, a ocupação do Cerrado como fronteira agrícola começa na década de 80, ela vem crescendo até agora, e dentro dessa leniência do governo, muitos produtores veem isso como uma oportunidade para criar fatos consumados e depois buscar anistia, né? Então, eles fazem isso, eles transformam um terreno. É claro, temos fotos aéreas antigas, eles possivelmente podem ser cobrados por isso, por ter soterrado nascentes, por ter destruído todos os ecossistemas inteiros. Mas eles contam com anistia no futuro, já que são muitas pessoas fazendo. Esse relatório que nós temos aqui aponta 2000, podemos dizer isso? Recentes, mas ele começou a ser feito 3 anos atrás, né, Rubens? Desculpa. Ele começou a ser feito 3 anos. Esse relatório é de 3 anos atrás. Mas a gente tem monitoramento já há algumas décadas por satélite, feito pelo INPE, que apontam no mesmo sentido. Pois é, e aí minha dúvida é essa sobre o prazo. Eu me lembro aqui da rotina mesmo, né? Da vida das pessoas, que havia mesmo esse clima de uma fiscalização ambiental mais intensa, mais rígida, final dos anos 90, anos 2000. Quando é que isso, na sua visão e pelos estudos que a gente tem, Gerson, quando é que isso não deixou de ser tão rígido assim? Faz muito tempo, faz pouco tempo que a gente tem nesse momento aqui para as reportagens que foram divulgadas hoje, anos 2020 e 2021. Mas desde quando que a coisa está piorando? Ela está piorando a partir do momento que desmontou as políticas públicas. A gente teve um crescimento nos anos 2000, dos anos até 2010, 2014, nas políticas públicas de fiscalização do meio ambiente. Tivemos a criação do ICMBio, que ainda é uma instituição jovem, que ainda está se consolidando, ela fica com um papel um pouco ela sobrepondo um pouco o IBAMA, mas o ICMBio seria mais ou menos o olho para a biodiversidade, o IBAMA ele é mais fiscalização ambiental, ele se sobrepõe um pouco. Mas, assim, meio que um cuida dos animais, outros dos vegetais, talvez, chegaria no futuro. Mas essa estrutura que ainda está se consolidando e sendo construída, a gente precisa lembrar que as políticas de preservação ambiental são todas de 1990 para cá, tem 30 anos, que esse assunto se tornou um assunto de Estado, né? Então, agora, esse crescimento mais recente é a partir de a mudança do governo que nós tivemos a partir do golpe de 2016, que colocou no poder essas pessoas que querem fazer essa conversão. Esquecer meio ambiente, converter todas as áreas para exploração mais intensiva possível. Isso vale para a agricultura, vale para a mineração, e eles estão com o seu projeto de ocupação dos territórios em marcha. Aí para cima do meio ambiente, para cima das comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, etc. Gerson Neto com a gente aqui, Kleber, com esse número, né, aumento de 36% no desmatamento. Deixa eu só acionar, viu, Gerson, o Kleber Ferreira também para as questões dele. Diga, Kleber. Pois é, o Gerson queria fazer uma complementação na resposta anterior. Pode complementar, Jefferson. A gente tem um delayzinho, acaba entrando, né, Kleber, lá com o estúdio. Acho que não, tudo bem. Mas é isso. As políticas de fiscalização, essas comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, eles acabam preservando mais. Você sabe por quê, Kleber? Porque eles não estão dentro do sistema capitalista com essa exploração
agressiva, com essa busca de lucros, primeiro lucros irresponsáveis, lucros inconsequentes e lucros máximo possível, no menor tempo possível. Então, eles têm outra relação com a terra. E eles têm muito a nos ensinar por isso, porque esse lucro que o agronegócio, que essas... Eu falo agronegócio, mas é injusto falar do agronegócio sem separar joio do trigo. Podemos deixar bem claro que também existem setores conscientes dentro dos produtores agrícolas e pecuários. Não são todos a mesma coisa. Mas os mais agressivos, eles acabam sendo muito agressivos, acabam atacando muito o meio ambiente. E eles, é claro, aparecem mais. Essa produção em larga escala de soja, ela acaba ajudando o Brasil na balança comercial, mas não muito além disso. Ela não distribui riqueza, ela não distribui renda, ela concentra riqueza, ela destrói muito grandes extensões de território e troca esse território, essa destruição toda, simplesmente por enriquecimento de alguns e por algum equilíbrio na balança comercial que tem seu desequilíbrio dado por outras questões, pela desindustrialização do país, pela falta de estratégia de crescimento econômico, essas coisas. Desculpa, cara. Não, tudo bem. Você falava sobre os quilombolas indígenas, as pessoas que levam uma vida mais silvestre, mais próxima da terra, mas num estudo mais aprofundado, Gerson, você vai chegar à conclusão triste que isso é só até chegar alguém com dinheiro e oferecer. Não muda muita coisa, eu tenho experiências pessoais que eu poderia te contar mais reservadamente, mas não muda mesmo. Só muda o chicote de mão, só. E muda também a questão da tributação, porque sai sem pagar tributo. Tem diferença, a diferença não existe, essa consciência não existe. Sabe, Kleber, o negócio né? Você tem um produtor, por exemplo, um assentado da reforma agrária, e a pessoa tem uma dificuldade tremenda de sobrevivência, de manter, de produzir, de vender seu queijo. É difícil, a vida é difícil dos pequenos produtores. E aí ela vai envelhecendo, vai com 50, 60 anos, e aquela dificuldade de morar ali, de produzir, de se alimentar e de reproduzir a vida, e vem com R$200 mil, R$300 mil oferecendo. Se a gente não tiver também políticas públicas para essas pessoas viverem bem ali, o cara vai vender, obviamente, é difícil. Você quer que ele não tem como ele ficar ali sobrevivendo na precariedade absoluta, né? Isso, e ele permite que garimpe lá dentro, ele permite que corte a aroeira, ele permite que tire as lascas da aroeira e lapide, ele permite que corte a sucupira preta e lapide, e tira tudo pelos fundos, enfim. A questão é política pública que não apenas destine o homem da terra para a terra, mas que dê condição de sobrevivência a ele decente dentro dessa terra, sem precisar de explorar a natureza de uma forma tão desigual, tão irracional, em que a força do capital chegue e transforme assim a cabeça dele de uma hora para outra. Nós precisamos de políticas públicas. Mas esse número, quando o Rubens falou ali, né, 36% de desmatamento em basicamente 2 anos, o aumento, ele é muito preocupante. Ele é muito preocupante porque o Cerrado não é um bioma que diz respeito exclusivamente ao estado de Goiás ou aos estados onde ele está. Ele é um bioma que tem a ver com a vida. Acho até que tem mais a ver com a vida do que a fama que tem a mata amazônica de ter a ver com a vida. Porque é no Cerrado que tem a maior diversidade de vidas possíveis. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer, Gerson, para frear essa condição, já que as autoridades que deveriam fazer, e aí eu vou colocar assim, municipal, estadual, federal, cosmopolitas, não estão fazendo. O que nós podemos fazer? Olha, a mudança, é claro, ela está sempre na esfera política. A gente está em ano de eleição, obviamente, e essas coisas esse tema deve entrar com mais força nessa eleição. Conosco, nós precisamos cobrar os candidatos, e cobrar, é claro, quem está também governando, principalmente os que estão buscando reeleição, pelo que não fizeram e cobrar os outros pelo que precisa ser feito no futuro.
esse debate ele precisa ser feito com mais clareza, sabe, Kleber? Essas coisas que eu estou dizendo aqui, essa estratégia de conversão dos terrenos para terrenos mecanizáveis, ela é feita sem transparência, as pessoas não falam sobre isso, né? E aí é feito meio que escondido. E contam com a conivência, contam com, às vezes, a corrupção dos governos para que ela seja implementada dessa forma. Eu acho que a gente precisa fazer uma mudança como sociedade muito profunda, e essa mudança não está em curso, viu, Kleber? O que a gente está vendo, as estratégias sociais que estão sendo fortalecidas são exatamente essas das agressões do esforço mais agressivo. Eu acho que o próprio agronegócio deve fazer uma reflexão e liderar uma transformação nisso, separar nele mesmo o joio do trigo, não ficar contando com proteção uns aos outros. Eu acho que a gente deve impedir uma anistia futura dos crimes que estão sendo cometidos agora, e a gente deve fazer o ajuste de contas assim que for possível. Entendeu? Quem cometeu esses crimes agora deve pagar por eles, deve perder suas terras, e a gente deve buscar o máximo e deve buscar a recuperação dessas terras. A maioria não tem terra, a maioria são grandes produtores com dinheiro internacional, sobretudo do chinês, né? Com dinheiro internacional, que vem, aluga as propriedades, eles mesmos cuidam de fazer o desmatamento necessário, como você falou, cobrir vales, cobrir serras, cobrir nascentes para que a colheitadeira possa transitar com certa facilidade, sem ter que fazer curva. Ela não faz curva, ela anda em linha reta. Então, tudo isso é de gente que não tem terra e de capital que vem, sobretudo, eu vou falar aqui porque eu tive uma proposta e a minha gleba é pequena, de capital chinês, né? Quem trabalha com capital chinês, o capital é chinês, né? Então, e às vezes tem por trás até gente que fala em nome do meio ambiente, para se ter a noção da gravidade da situação que nós estamos vivendo. É muito grave, né? A gente não pode ideologizar essa questão de jeito nenhum, porque se virar ideologia, aí vira discurso político. Se virar discurso político, nós vamos estar repetindo o que eles querem para eleger quem eles querem e a coisa continuar do jeitinho que está e que sempre esteve. A nossa luta não é essa. A nossa luta é uma luta para a preservação da vida, do meio ambiente, do cerrado. 36% de desmatamento a mais no cerrado é considerável, é muito perigoso. Isso é perigoso para mim, para minhas filhas, para os meus netos, para as pessoas que virão, né? Nós precisamos de uma medida. Infelizmente, a gente conta com a educação a longo prazo, mas é preciso uma medida a curtíssimo prazo. Em 2 anos, 36% a mais do cerrado está desmatado. E aí? Vai voltar? Não vai. Infelizmente, não volta. Depois que a sucupira preta foi cortada, você pode multar o dono da terra, prender o dono da terra, não vai resolver nada, ela está cortada. Ela vai levar uns 100 anos para ficar novamente com aquela forma, para ganhar condições de ser lapidada, para ser uma madeira de lei. Até lá ela vai crescendo lentamente, como convém para uma árvore do cerrado. É assim com o aroeiro, o angico, é assim com o jacarandá, é assim com a maçaranduba, é assim com todas as árvores do cerrado, com o engazeiro, com as frutas do cerrado. Então, assim, eu acabei ficando muito triste com a entrevista, sabe, Gerson? Muito triste, porque parece que não tem muito a ser feito, a não ser berrar, espernear, xingar, denunciar e fazer o quê? Rezar? Eu não sei nem o que fazer, porque parece... Eu não vejo muita saída. Claro, tem que separar o joio do trigo. Muita gente está se recusando a alugar as terras, a arrendar as terras, justamente por essa destruição. Então, ali aquele ribeirão tinha tanto de água. Eu posso citar o que passa no fundo da minha propriedade, o Ribeirão Cariru, né? Que não tem 1/3 da água que ele já teve, não tem 1/3, né? E a vargem na beira do rio, um varjão que tinha onde chovia e que abastecia o leito do rio, não é brejo mais. É isso mesmo, Kleber. E assim, aí você tocou no ponto central, que é o nosso maior prejuízo, o nosso maior problema. É claro que é um problema quando mata a biodiversidade, quando mata o cerrado. Segundo o professor Altair Salles Barbosa, o cerrado, inclusive, já está em vias de extinção
muitas gramíneas dessas que haviam naturais, elas não são mais possíveis de recuperar. Estão extintas. Inclusive, nem estão catalogadas. Agora... Morre, né? Porque morre. Tira a quanto de vida dela, morre. Ela morre mesmo. E depois que ela morreu, já acabou. Não tem como. E aí é muito sério, a gente precisa discutir isso com muita seriedade, discutir muito, falar, olha, tá errado, não adianta produzir soja para exportar desse jeito, porque está matando o país, não adianta, esse dinheiro ele vai custar muito caro para as gerações futuras, a gente tem que falar, né? Você falou, os rios perdendo sua água, a gente acabou de ouvir o Rubens falando que o Meia Ponte está sofrendo já crise hídrica agora, no meio de julho. Você imagina quando chegar em setembro, Kleber? Vai ter água no Meia Ponte em setembro, porque daqui lá não chove. Daqui lá nem no setor Bueno, onde eu moro. Todo ano falta. Pois é. Então, a gente vai sentir o problema da falta de água nas cidades e também nas comunidades, porque eles retiram toda a água. Aqueles não soterram, destroem, eles retiram para fazer irrigação. Então, é uma ocupação muito agressiva mesmo do nosso terreno, do nosso bioma, do nosso território. Rubens Solomão. É isso, Gerson. Obrigado pelo contato aqui com a gente. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre água, né? E preservação do Cerrado tem tudo a ver também com isso, né? Com a perspectiva ou não de termos crise hídrica nesse ano e nos próximos anos. Obrigado, Gerson. Um abraço. Bom trabalho. Vamos voltar a conversar, né? E sem dúvida nenhuma, pautar, né, por esse assunto aí a sustentabilidade, Gerson. Um abraço, obrigado. O Kleber ficou incomodado aqui com o nosso papo. Realmente a gente se sente muito impotente, mas eu acho que a gente tem uma caminhada. O mundo não só acaba de uma vez e a gente sempre tem por o que brigar e o que preservar, por o que lutar. Eu agradeço demais pelo contato de vocês, fico sempre à disposição para conversar com vocês. Espero que em momentos mais alegres também. Obrigado, Gerson.